Começa pela sua TVC aqui nos estúdios do Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, mais uma edição do programa Magna Vita. E o programa hoje tem um convidado, que é um fenômeno da política, é hoje um dos protagonistas da política fluminense, que é o nosso prefeito Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, tem uma atuação na política muito forte e muito crescente. O prefeito ele tem uma ascensão profissional extraordinária na vida política. Outro dia, Vaguinho, eu dei uma nota sobre um evento que o governador fez com os líderes partidários e você teve o cuidado de ligar para os colegas e ligar também para o governador, porque seu pai, uma pessoa muito importante na sua vida, estava fazendo aniversário. Sim. E você não poderia estar presente num evento do governador porque tinha uma agenda familiar que é indiscutível. Como é que um político que tem uma expressão como você, sua esposa deputado federal, você presidente hoje da mais robusta legenda partidária do cenário político, consegue se manter fiel a essas origens familiares e dizer, não, olha, governador, você espera, meus colegas, vocês esperam, mas meu pai em primeiro lugar. Isso é uma marca da sua personalidade muito forte, né? Em primeiro lugar, estou muito honrado de estar aqui no programa Magna Vita, Correio da Manhã. E quando se fala de pai e mãe, é muito sagrado, até porque o único mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Eu tive até um outro episódio em 2016, quando me candidatei, estava me candidatando a prefeito da cidade de Belford Roxo. Meu pai ficou doente, teve que fazer uma cirurgia de ponte safena. E eu falei com a minha turma, olha, se for escolher ser prefeito ou a vida do meu pai, já escolhi, vou ficar com meu pai. Fiquei 3 meses dentro do hospital com ele, larguei a campanha, mas Deus me honrou e eu consegui vencer as eleições e consegui tirar meu pai do CTI. Voltou com vida para casa. Pois é, o seu pai consertava máquinas de escrever. Sim. E dentro desse relacionamento, antes de computador, tudo isso que ele tinha na Câmara, ele conseguiu a primeira colocação sua na vida pública, pelas amizades que ele tinha. E você começou como faxineiro da Câmara de Belford Roxo? Me conta essa história. Isso foi em 93. Meu pai trabalhava para um vereador chamado Gilson de Brito e ele era presidente... 93, então, era logo no início do município. Foi a primeira legislatura do município de Belford Roxo. Uhum. E esse Gilson de Brito, que era vereador já de Nova Iguaçu e depois passou a ser de Belford Roxo quando emancipou. Foi o primeiro vereador da emancipação. Meu pai consertava a máquina de escrever para ele. E meu pai, conversando com ele, pediu uma vaga para mim. Eu tinha em torno de uns 18 anos. E ele concedeu uma vaga, e uma vaga de faxineiro da Câmara. E eu fui para lá com muita boa vontade. E ali começou toda a história, da faxina à presidência. Mas você tem as marcas, você mostra com muito orgulho na mão, aí que esse período de faxineiro, ele deixou marcas na mão. Agora você consegue fazer essa trajetória, eu quero mergulhar sobre isso, de faxineiro a presidente, mas você tem uma trajetória de ter sido um faz-tudo na Câmara. Quer dizer, você começou a compreender a vida parlamentar, você entrava, era office boy, enfim, conheceu o sistema. E conta também essa história. É a questão de sobrevivência. Eu cheguei lá na faxina e a Câmara composta de muitos vereadores, na época eram 19 vereadores. E eu sempre me colocava à disposição. Depois do meu trabalho de faxina, tem as marcas nas mãos até hoje, eu usava aqueles produtos todos, eu ficava à disposição dos vereadores para fazer o serviço também de office boy deles. Vaguinho para cá, vaguinho para lá. Toda hora. Era quando não era para consertar a máquina, depois do meu trabalho na faxina. Você herdou esse talento do seu pai? Você aprendeu? Eu aprendi também. Olha que... E eu pegava as máquinas dos vereadores e falava com meu pai, estou levando uma máquina de escrever Olivetti, uma máquina Hamilton, uma máquina Olímpia para consertar, para reformar. Meu pai reformava e a gente ganhava mais um dinheiro com aquilo. E muitas das vezes o vereador queria que eu fosse ao banco para ele fazer o serviço de boy e eu ia ao banco. Ou às vezes mandava eu ir numa escola ver uma máquina de escrever, que naquela época tudo era máquina de escrever. Eu também ia lá, pegava a máquina e levava para o meu pai consertar. Então a gente ganhava o dinheiro consertando máquina, reformando e ganhava as gorjetas dos vereadores indo para o banco fazer o serviço de boy. Agora, esse dia a dia da Câmara resolve, entra na sua vida, você diz, vou me candidatar a vereador. Como é que surge isso? Quem que botou essa minhoca na sua cabeça? Ou você mesmo que percebeu, peraí, ser vereador não é tão difícil assim, porque você lidava com os bastidores, vamos dizer, da vereança, né?
Como é que, desse estalo, desse primeiro, vou me candidatar, como é que surgiu isso? Você tinha quantos anos? Eu comecei com 18 anos lá na Câmara, né? E a convivência, vendo as sessões plenárias acontecer, o movimento dos vereadores... Isso começou a lhe fascinar? Desde a faxina. E eu tinha muito contato com eles porque servia café, fazia limpeza, então eu puxava muita conversa e ficava observando aquilo tudo. E eu comecei a sentir aquele desejo, um dia acho que eu vou me candidatar, agora não sei qual vai ser o momento. E demorou muito, porque toda vez que eu queria me candidatar, os presidentes da Câmara diziam, você não vai porque você vai ter que me ajudar. E eu recuava para poder ajudar quem estava presidindo a Câmara nas eleições deles. Uhum. Né? E em 2004 eu estava muito preparado para ser candidato. Fiz tudo que tinha que fazer. Já lancei candidatura com meus amigos do bairro que eu fui nascido e criado. Fui criado num bairro chamado Cantão, beira do Rio, Vala Negra de Heliópolis, que pertence a Belford Roxo. Né? E eu falei com o presidente, eu vou ser candidato, em 2004. Ele falou, você vai ter que tirar mais uma vez a sua candidatura, tem que me ajudar. E eu muito obediente, pensando sempre na minha família, para não perder o pão de cada dia, que eu dependia da Câmara, do meu emprego. E eu não quis ser desobediente a quem estava presidindo a Câmara, que era meu patrão. Aí eu larguei mais uma vez. Mas quando chegou 2008, não teve jeito. O presidente queria que eu desistisse de novo, quem estava presidindo. E eu falei para ele, olha, dessa vez não tem como desistir, porque agora é o meu momento. Eu estou organizado para ser candidato. Ele falou, então eu vou ter que cortar muita coisa sua aqui. Na Câmara, os seus espaços. Eu falei, eu não vejo problema nenhum com isso, vou continuar servindo o senhor como funcionário. Isso em 2008? Em 2008. Falei, presidente, vou continuar servindo o senhor como funcionário, vou ser sempre leal aos trabalhos que eu presto aqui na casa, mas dessa vez eu vou ter que ir. Aí foi o momento que eu fui candidato a vereador. E você surpreendeu nas urnas, né? Porque parece que havia votos represados, né? Porque você acabou sendo o mais votado naquela eleição lá? Acho que acumulou aquela vontade toda do povo que queria que eu já fosse candidato desde 2004. É verdade que muitos já viam você como vereador, porque você estava tão ligado à Câmara que alguns achavam que você já era vereador, não? Achava que era porque, por estar na Câmara e ter acesso a muitos vereadores, eu prestava muito serviço comunitário. As pessoas o que precisavam e muitas das vezes levar na Câmara. Você era o porta-voz e resolvia. Porta-voz e resolvia, levava as soluções. Então, aquilo já foi ficando gravado no coração das pessoas. Agora, peraí, 2008, eleito vereador. Então, 2009, na posse, primeira legislatura sua como vereador, você já vira presidente da Câmara. E foi interessante, porque o prefeito que ganhou a eleição, a pedido de outro vereador, prometeu que eu seria o candidato dele a presidente da Câmara. Porque esse vereador falou para ele, Vaguinho já está na Câmara desde 93, ele conhece bem a Câmara, conhece como isso tudo funciona. Então ele merecia ser o presidente da Câmara. E eu fui bem eleito, fui o mais votado da eleição de 2008, que surpreendeu todo mundo, porque ninguém me conhecia dos 4 cantos da cidade, conhecia no meu bairro. Pô, esse cara apareceu aí, esse tal de Vaguinho, com 5.413 votos, teve mais votos que o presidente da Câmara. Então o prefeito que ganhou se interessou e deu a palavra que eu seria, mas no meio do caminho ele desistiu, falou que eu não seria mais. E o grupo que queria me apoiar, que eram 12, comigo 13, falou, não, agora a gente vai em frente. Nós não vamos desistir, não. Respeitaram o prefeito, né? Fomos contra o prefeito. Quem era o prefeito? Era Alcide Rolim, era médico. Então, nós fomos contra o prefeito, o nosso grupo foi conhecido como o Grupo dos 13, e no dia nós tivemos 13 votos. E eles não conseguiram nem montar chapa contra, porque não tinha número, não tinha quórum. Agora me dá informação, qual era o partido seu na época? Na época era o PRTB. Um partido pequeno. Partido pequeno, o 28, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Mas eu tive o apoio de outros 12 vereadores, e vereadores que já tinham 6 mandatos na casa. Agora, você tem mandato de vereador, fica 2 anos como vereador, aí entra na eleição para estadual e você se candidata a estadual. Se candidata a estadual contra o prefeito, porque o prefeito não queria minha candidatura, inclusive na época... O mesmo que não queria você na presidência da Câmara, não queria você candidato a deputado. Isso mesmo, ele não queria que eu fosse presidente, mas eu ganhei a eleição dele, tive o apoio desses vereadores todos, e depois ele me convidou, quando eu lancei candidatura de deputado, para não ser candidato a deputado. Ele me ofereceu fazer parte de uma secretaria importante, e disse, olha, você desiste da candidatura, eu lhe dou um espaço grande no governo e você apoia a minha reeleição e os meus candidatos a deputado, e depois
você vai ser o meu sucessor. Eu olhei para ele e disse, eu agradeço muito a sua proposta, tudo que o senhor está me dizendo aqui, mas eu não tenho como voltar atrás, eu vou ser candidato. Infelizmente não vou ter o seu apoio, mas eu já lancei candidatura e vou até o final. E dei sorte que eu fui o único deputado naquela eleição eleito da cidade. Da cidade. Mas sorte não, né? Porque você teve muito trabalho. E aí você é eleito, o prefeito não consegue fazer o deputado dele, né? Quer dizer, você teve quantos votos naquela eleição? Naquela eleição eu tive 34.820 votos. O candidato dele estadual teve em torno de uns 17 mil. No colégio eleitoral de 200 e poucos mil votos, né? Na época poderia ter sido até um pouco menos do que os 220, que ainda era menos eleitores. Né? Mas a esposa dele também foi candidata a deputada federal e também não foi eleita. Né? E eu fui o único deputado eleito para surpresa dele. Né? Então me consagrei ali o único deputado estadual eleito naquela eleição de 2010. Mas nessa trajetória sua, você sai depois para candidato a prefeito, você com mandato de deputado federal, você sai, você derrota, você consegue superar esse prefeito, você tem mais votos, você passa para o segundo turno, porque a eleição lá é com o segundo turno, mas você tem uma trombadinha ali nessa conquista de mandato. Você acha que não foi lá destino divino lá dizendo, fica mais um pouco na Assembleia, queria mais musculatura, venha a ser prefeito, porque você acaba não emplacando, mas como você tinha mandato, você volta para a Lege, né? Me conta essa história também. Eu acredito dessa forma que o senhor falou, nessa força espiritual, essa força de Deus, que eu entendi. Não era para ser naquele momento eu o prefeito da cidade. Mas você derrotou o prefeito. Mas assim mesmo eu derrotei o prefeito no primeiro turno, tive uma votação muito maior do que a dele, tive quase 80 mil votos. Ele teve acho que em torno de uns 50 e poucos mil votos. E eu fui para o segundo turno, mas num partido pequeno, sem condições nenhuma de fazer uma campanha forte. Tanto que no segundo turno não tinha nem papel para entregar. Mas para valorizar o meu eleitor que votou comigo no primeiro turno, eu não medi esforços, fui todos os dias do segundo turno para as ruas e andei muito durante aqueles dias de campanha, mesmo sem ter papel para entregar. Ou seja, aquele negócio que hoje é o ingrediente político principal de eleição, que é sola de sapato, no seu caso já fazia parte do seu... Isso aí eu sou campeão. Até hoje eu não... Sola de sapato. Deve ter um ano que eu não vou no gabinete de prefeito. É sola de sapato. Eu estou no morro, estou na periferia, estou na rua, estou com o povo, estou no hospital, estou na creche, estou na escola. Né? E aquela eleição de 2012 que eu fui para o segundo turno foi muito difícil, porque segundo turno você não ter um papel para entregar. Sim, aí nesse momento você diz, olha, eu estou maior que o partido, eu preciso de um partido maior. É quando você resolve então aceitar o convite do MDB? Aí aceitei o convite do MDB, porque eu vi a dificuldade por estar num partido pequeno. E naquele momento eu vi que realmente a gente era maior do que o partido. Aí começa a ter, aí nasce o Vaguinho, o gestor partidário. Quer dizer, você começa a ter essa visão de gestão partidária nesse momento, porque você dá um salto, né? Vai para um partido maior. E o partido começou a se interessar, e eu comecei a se interessar pelo partido, porque eles viram que eu enfrentei uma eleição muito difícil, né? Porque naquela época eu tive Lula contra, Dilma contra, Pezão contra, Cabral contra. O prefeito de São João fez interferência grandiosa no município de Belfor Roxo contra, o coronelismo de Belfor Roxo contra, né? Eu ter levado a eleição para o segundo turno e o segundo turno ainda crescer. Então isso interessou muito naquela época o deputado Brazão, que era do MDB, e o deputado Eduardo Cunha, que também era do MDB, me fazerem o convite aí pro MDB. E aí você... nesse interregno você tem a eleição, a sua reeleição para estadual. E você consegue também surpreender, né, nessa eleição, né? A eleição estadual eu surpreendi, porque todo mundo na minha cidade dizia, Vaguinho foi pro suicídio. Saiu de um partido pequeno, que poderia eleger com menos votos, para ir pro MDB, que só tem cacique. Então a turma da oposição em Belfor Roxo a mim comemorou. Comemorável, né? Falou, agora ele vai ser derrotado. E para surpresa deles, eu deixei um montão de samurai com a espada caída no chão, derrotei um montão de cacique e fiz uma votação expressiva, quase dobrei a votação, fui para 54 mil votos
naquela eleição em 2014, e foi uma surpresa para todo mundo, e fui reeleito deputado. Vaguinho, eu vou pedir um intervalo comercial e voltamos daqui a pouco para conversar com o nosso prefeito Vaguinho de Belford Roxo. Voltamos daqui a pouco com o programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã. E voltamos com o programa Magnavita pela sua TVC para conversar com o prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho, que também é o presidente no Rio do União Brasil, esse grande partido. Vaguinho, agora é eleito deputado, MDB, você resolve então voltar à prefeitura já com retomar. E aí como é que foi essa eleição? É porque o sonho, né, e a chama estava acesa no coração. Na verdade, eu queria passar pelas etapas e comecei a passar por elas. Eu fui vereador, presidente da Câmara, deputado, mas o sonho era ser prefeito. Por que eu queria ser prefeito? Eu queria mudar a história da minha cidade. Eu achava a cidade muito largada pelos políticos que lá passaram, muito abandonada, e eu queria fazer uma cidade de verdade, mas sabia também que era um desafio muito grande, porque a cidade era um cemitério de prefeitos. Todos que eram prefeito lá depois não ganhavam nem mais para síndico de prédio. Todos que passaram. Ou seja, quem foi prefeito, exemplo daquele médico que você fala, que não conseguiu nem chegar ao segundo turno, quer dizer, era uma cadeira elétrica. É, né? Uma cadeira elétrica. Os prefeitos que passaram, o histórico deles era tudo de derrota depois, acabaram a carreira política deles todos. Né? E era um desafio muito grande. Mas eu queria ser prefeito, que eu queria mudar a história, a chama estava acesa, eu falei agora com essa reeleição... Mas você foi prefeito pelo MDB? Pelo MDB. E aí, como é que foi essa eleição? Então, aí foi uma eleição também que não foi fácil. Foi a eleição de 2016, mas eu já tinha amizade com Canela. Eu fui vereador primeiro... Marcelo Canela, né? O Marcelo Canela, que é o irmão do Márcio Canela. Sim, do Márcio. 2016, o Márcio Canela, que é deputado hoje, que é meu amigo, meu irmão, ele foi eleito deputado junto comigo em 2014. Eu reeleição e ele a primeira eleição de deputado. E eu fui vereador primeiro que ele, depois ele foi vereador também na cidade. Perfeito. Só que a gente tinha uma amizade boa. E na eleição de deputado na cidade, a gente se respeitava muito. Ele era candidato a estadual e eu estadual, mas a gente com respeito muito grande. Com respeito E a gente se respeitou muito dentro da cidade e nós dois fomos eleitos. E o primeiro dia de Alerj, nós apertamos a mão e fizemos um compromisso. Belford Roxo em primeiro lugar. Belford Roxo em primeiro lugar, vamos mudar a história daquela cidade, vamos nos unir para a campanha de prefeito de 2016. Já o Canela, muito amigo meu e muito coerente, de muita inteligência também, ele abriu mão, ele falou, Vaguinho, você vai ser o cabeça de chapa porque você tem mais tempo que eu. E eu vou ser seu vice. E a gente vai fazer essa união em Belford Roxo para a gente mudar a história daquela cidade. E foi o que nós fizemos, apertamos a mão. Canela foi o deputado, que era deputado comigo, é deputado hoje, foi vice da minha chapa de prefeito. E chapa vitoriosa? Vitoriosa com muita luta, porque nós enfrentamos um médico, que era deputado também, e levamos a eleição para o segundo turno, e no segundo turno tivemos uma diferença de 30 mil votos. Agora, Vaguinho, me conta uma história que é cadeira elétrica que fulmina prefeito. E você consegue ser eleito com um percentual extraordinário, quer dizer, mais de 80%, você chegou a 84%. 81%. 81%. O cara pandemia, se não tem era 90%. Pois é, mas me conta também essa história, porque é um sobrevivente da cadeira elétrica de Belford Roxo, né? Eu fui na contramão. Inclusive, muitos amigos meus que foram deputados comigo, que tive 2 mandatos de deputado estadual, eles tinham muita preocupação de eu ser prefeito de Belford Roxo e depois acabar a carreira. Né? E eles hoje sentem muito orgulho, porque eu fiz tudo ao contrário dos outros prefeitos que passaram lá. Eu arregacei as mangas de uma cidade com 600 mil habitantes, com um orçamento de 750 milhões, é para colocar medo em qualquer um que vai dirigir essa cidade. Né? Mas eu fiz uma gestão totalmente ao contrário da que eles vinham fazendo no passado. Eu priorizei a não terceirizar nada. Eu não fiz nenhum tipo de terceirização, porque a terceirização matava a gestão da cidade. Então, com essa metodologia de gestão, eu consegui também fazer uma economicidade com dinheiro público. Para quem foi faxineiro da Câmara, ou seja, não era um terceirizado, você já tinha na pele ali e sentia que
que tem como dar certo, desde que as pessoas sejam pessoas que levem aquela missão como missão, né? Então você valorizou, então o que você fez foi valorizar efetivamente o funcionalismo público do município. E né? o senhor colocou a palavra certa, missão. Eu tinha uma missão. E por ter essa missão, eu tinha que enxergar isso. Tinha que priorizar. Tanto que eu peguei a cidade com 5 meses do funcionalismo sem receber, aposentado e pensionista 5 meses sem receber, a educação toda já tinha 4 meses sem receber salários. Isso tem um impacto no comércio local um impacto assustador. violento. É a roda do infortúnio girando isso aí. E como é que você consegue resolver? Porque realmente é um abacaxi, né? Que dali muitos inimigos devem ter aplaudido, assim, adversário. Inimigo não, adversários políticos. Porra, Vaguinho agora tá lascado. Tá lascado. E eu surpreendi eles mais uma vez, porque quando eu assumi com essas folhas todas atrasadas, eu peguei os 4 hospitais fechados, as escolas todas deterioradas, creche na cidade, o número era muito pouco, tinha uma demanda muito grande, cobrança do Ministério Público para que fosse construído um grande número de creches, para poder atender a demanda de alunos. As estradas não existiam mais, então era um desafio muito grande. E a folha de pagamento estava em torno de 37 milhões, e o município tinha 50 milhões. Então, isso por mês seria muito difícil. Primeiro passo, cortei a folha, tirei de 37 milhões para 22 milhões. Então, dali já foi uma demonstração muito grande de coragem. E quem ficou com responsabilidade produtiva, quer dizer, fantasma na sua gestão... Aí foi a minha guerra, né? Cacei tudo que é fantasma. Marajá também cacei tudo. Tinha gente ganhando 30 mil, 20 mil, tinha gente até de 50 mil reais. E aí essas pessoas, quando a gente foi verificar, elas nunca foram trabalhar na cidade, essas pessoas nunca prestaram serviço, né? Então a caneta também foi pesada. Fiz muito corte, priorizei o funcionalismo público, os efetivos que já estavam com seus salários atrasados, precisava regulamentar a vida deles. E muitos trabalhando, quer dizer, e muitos não deixando de trabalhar, né? Quer dizer... Muitos não deixando de trabalhar, principalmente os professores que davam a vida pelas escolas, pelas creches, os médicos pelos postos de saúde. Então eu priorizei. Com esse choque de ordem, começou a ter musculatura para começar a pagar a conta corrente e pagar o passado, né? Você conseguiu... Mas teve alguém no governo que te ajudou? Porque você estava no PMDB. Como é que foi? Na época, quem era o governador? Era o Pezão? Eu peguei um período do Cabral e depois peguei um período do Pezão. Certo. Né? O governo em si, naquele momento, não conseguiu ajudar muito Belford Roxo. Foi aí que o desafio foi maior, porque eu tive que... É nesse momento que você... Deixa eu só recapitular aqui. É nesse momento que você sente a necessidade de ter em Brasília um gabinete seu, ou seja, tem em Brasília alguém que pudesse colocar e priorizar, porque a sua esposa é deputada federal. O nome dela é a... Daniela do Vaguinho. Daniela do Vaguinho. Aí é nesse momento que você sente, não, para eu poder ter acesso, eu tenho que estar em Brasília. Isso aí foi a salvação. Eu pensei realmente isso. Falei, a gente precisa ter uma deputada federal nossa, da cidade de confiança, que vai mandar recursos para cá. E a gente precisa também reeleger o deputado Canela, que é o Márcio Canela, com uma votação expressiva. E eu comecei a botar isso na cabeça do povo de Belford Roxo. Olha, a gente precisa ter a nossa deputada federal e reeleger o Canela com a votação expressiva. E o povo acreditou no que eu falei. Eu dizia para eles, olha, se nós fizermos isso, nós vamos ter muito recurso a nível nacional, Brasília, e vamos ter muito recurso do Estado, porque o nosso deputado vai chegar lá com a chancela de urna, de voto, com força, e vai conseguir mandar também o recurso do Estado para cá. E aí foi que nós conseguimos desenvolver o grande trabalho de Belford Roxo. A Daniela, em Brasília, até a data de hoje, já botou mais de 230 milhões em Belford Roxo. O deputado Canela, sendo deputado estadual, já conseguiu levar investimentos e também investimentos para a saúde, que já passa aí de uns 150 milhões para Belford Roxo. Então o povo atendeu o meu pedido e deu certo. Hoje a gente tem 2 deputados muito comprometidos e que não deixa faltar recurso. O que nós já temos, junta com o que eles mandam, e eu estou conseguindo fazer essa grande gestão. Agora a pergunta que não quer calar. E a Câmara? Como é que ficou? Como é que é a sua relação com a Câmara? Você como ex-presidente, vereadores? Porque nós estamos falando de uma perspectiva para cima. E a perspectiva dentro do horizonte, lado a lado? Porque um bom prefeito tem que ter uma Câmara junta, né?
A Câmara tem um respeito muito grande hoje pelo prefeito, né? E nós elegemos a maioria dos vereadores também na eleição de 2020, que foi a minha reeleição. Essa reeleição, onde você sai consagrado com 81%, você consegue fazer também uma boa bancada. Fiz uma boa bancada, uma bancada muito melhor do que a Câmara de 2016. Quantos vereadores hoje? São 25 vereadores, né? E hoje a gente tem os 25 vereadores com o governo, né? Isso é uma raridade, não? É uma raridade. Mas o governo ele tem uma metodologia muito boa para os vereadores, né? Não falta para os vereadores serviço nos seus bairros. Asfalto com força, concretagem, os postos de saúde funcionando, o hospital funcionando, os exames, né? Belfor Roxo tinha no passado uma imagem muito ruim com a saúde, porque as pessoas não conseguiam fazer um hemograma de sangue, um hemograma completo de sangue, não conseguiam fazer, né? Hoje, em Belfor Roxo, a pessoa faz uma ressonância magnética no mesmo dia. Quer dizer, é o sentimento que a máquina, quando não tem corrupção, a máquina, quando ela é colocada a serviço do povo e não de interesses conflitantes, ela funciona. Funciona, e o vereador passou a enxergar que o governo Vaguinho é um governo de trabalho, é um governo da transformação, é um governo que levou dignidade às pessoas da cidade, é um governo que, em pouco tempo, construiu mais de 26 novas escolas, mais de 28 novas creches, mais de 29 novos postos de saúde. Estou construindo o maior complexo de saúde hospitalar da Baixada, Hospital da Mulher, Hospital da Criança. Ou seja, é aquela conversão do poder político emanado pelo povo a serviço do povo. A serviço do povo, porque ninguém acredita. Olha, agora eu vou entregar até o ano que vem 7 novos hospitais, né? Os 4 que eu peguei fechado, eu reestruturei todos eles e hoje funciona. Tanto que nós somos o segundo lugar no Brasil com a menor taxa de mortalidade pela Covid-19. Mas nesse crescimento você foi obrigado a incorporar a questão de OAS, incorporar a terceirização, ou você tem trabalhado com o regime? Como é que você... Pelo contrário, eu sou contra a OAS, sou contra a terceirização. Sou contra porque eu vivo numa cidade que precisa ser contra isso. Você precisa ter funcionários públicos que trabalhem. Ou seja, o governo não finge que paga e ele não finge que trabalha. Ou seja, ele recebe em dia, tem os benefícios em dia, mas ele tem que chegar no horário. Questão de ponto. Que já me falaram que você era de uma pontualidade, você às vezes chegava uma hora antes, você abria a câmara. Como é que é você na questão da dedicação do funcionalismo? Desde o tempo de Câmara eu já era um exemplo, porque eu chegava muito cedo, às vezes de madrugada eu já estava lá, e sábado, domingo, feriado eu estava trabalhando, porque eu tinha que entregar resultado aquilo que o presidente determinava, e eu implantei essa mesma metodologia na prefeitura. Eu chego muito cedo, não tem hora para ir embora. A maioria das vezes é 11, meia-noite que eu você faz o que gosta, então não tem... Agora, Vaguinho, quero falar de PSL. Porque você estava bem no PMDB, aí o PMDB começa a ter aqueles problemas todos, e aí tem o Bivar, tem o EDA, que entra com a proposta de um novo partido. Você já chega junto com o Bolsonaro nessa fase, ou você faz aquela fase pré-PSL antes do Bolsonaro entrar? Como é que foi esse namoro seu com o PSL? Então, a nossa amizade com o Bivar e com o Rueda já era bem antes do ciclo Bolsonaro. Do ciclo Bolsonaro. Ou seja, o PSL histórico, vamos dizer assim, aquele núcleo... PSL raiz, que começou lá atrás, né? Nós já tínhamos amizade antes de Bolsonaro ir para esse partido. Nós já éramos amigos, eu e Canela já éramos amigos do Bivar e do Rueda. Já tínhamos uma relação, chegou uma época que Canela já tinha presidido o PSL no Rio de Janeiro, a convite do Bivar e do Rueda. Né? Depois eles pediram o partido, foi no momento que Bolsonaro chegou, e o Canela entregou, né? E ficou uma amizade muito boa, de muita cordialidade, né? E chegou o momento que eles enxergaram, pelo nosso crescimento político no estado do Rio de Janeiro, que nós seríamos uma opção boa para assumir o PSL novamente, com a saída do Bolsonaro. E fez o convite, e eu aceitei o convite porque também enxerguei que no MDB eu não tinha como crescer partidariamente, né? Porque o MDB sempre teve dono no estado do Rio de Janeiro e os donos continuam sendo os mesmos. Vaguinho, eu vou pedir o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco para encerrar a nossa entrevista. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, para o último bloco com a nossa conversa com o prefeito Vaguinho, prefeito de Belfor Roxo. Vaguinho,
Posso fazer uma pergunta para você? Você contou que entrou pelo Brasão e entra pelo Cunha. Como é que é ter essa convivência e ao mesmo tempo se blindar de possíveis pressões, negócios, indicações? Quer dizer, no momento que você elimina os terceirizados, você já elimina boa parte desse problema. Mas como é que você se blindou aí de ter passado em cume com esses padrinhos que você teve na vida pública? Não digo padrinhos, esses que enxergaram você um potencial e que lhe deram oportunidade. Como é que você conseguiu não se contaminar? O meu comportamento sempre foi o mesmo comportamento que eu mantenho hoje. A minha visão da política sempre foi a prestação de serviço à população. Então eu sempre prezei com muita responsabilidade o mandato. E eu nunca realmente me envolvi com todas as questões que aconteceram aí no estado do Rio de Janeiro. Eu estava muito fora de tudo isso. Como é que foi? O Witzel era muito difícil, porque acho que a soberba não deixava ele enxergar a política, nem enxergar que ele precisava das pessoas. Precisava do povo. Que precisava do povo. Então a relação não era fácil. Ele não dava muita importância. Uma vez ele chegou aí na cidade para lançar o Segurança Presente. Ele proibiu até que os vereadores chegassem ao palanque, proibiu que as pessoas chegassem perto dele. A minha esposa, deputada federal, nesse dia não teve nem uso da palavra por parte dele. Então não era uma relação boa, era uma relação com ele difícil porque... Não era do ramo. Não era do ramo e não ser do ramo, e ainda ser soberbo é pior ainda. E está governando pensando já no próximo passo antes de fazer a entrega, porque desde o primeiro momento ele já queria... Tem até uma historinha que eu conto numa das reportagens que eu fiz, que no dia da eleição dele, lá no campo de golfe olímpico, estava uma mesa até com pessoas que depois foram fazer integrantes do governo, que você sabe com quem você está falando agora. Aí a esposa de uma das pessoas falou, sei, com o governador do Rio de Janeiro. Disse, não, com o futuro presidente. O cara nem tinha tomado posse. Eu estava pensando, mas vamos lá. Isso é uma coisa horrível, Vamos lá. Aí você vai para o PSL também, vai deixar o PMDB, vai para um partido que brigado com o presidente e tal, e o partido de repente vira União Brasil. Passa a ter a maior musculatura político-partidária, inclusive na questão do fundo eleitoral. É o número 1. Como é que foi esse momento aí? Você acha que lá em cima, novamente, Neguinho deu as indicações, ou é fruto também de muita intuição política? Você esperava que houvesse, que o PSL virasse a potência que agora está consagrada, quer dizer, está homologada, não há dúvida, União Brasil é uma realidade? Eu não esperava nem ser convidado pelo PSL para presidir o PSL no Estado. Para mim foi uma surpresa muito grande, E o mundo espiritual me ajudou muito, Conspirou a meu favor. E foi tudo muito se encaixando. Até acho que a precipitação do próprio Eduardo Paes ter ido para o PSD, ele que era do DEM, não imaginava que o DEM ia fazer a fusão com o desembarcando de um barco desse. Que isso viraria o maior partido do Brasil, que aconteceu, que viraria o União Brasil. União Brasil. Então eles se precipitaram e já tinham saído. Eu fui convidado, fiquei. Mas quando eles enxergaram que o tamanho desse partido, o que ele ia virar depois da conversa do DEM com o PSL, do PSL com o DEM, eles começaram a fazer um movimento também muito grande de querer voltar e de querer ter a gestão. Tem lá o cavalo de Troia, de Troia do remanescente, porque traiu o Rio, foi trabalhar para um outro governo, e inclusive para fazer captação de patrocínio e de investimentos para o estado vizinho, que é São Paulo. Estou falando do deputado Rodrigo Maia. Aliás, eu já escrevi isso. Que ele fosse ser funcionário do Dória, que fosse captar dinheiro, mas que ele devolvesse ao povo do Rio de Janeiro o mandato, Porque trabalhar para concorrente e ficar recebendo como deputado, eu acho que isso aí... vamos lá, mas vai ter esse robô aí que ele está de olho aí, junto com a Semineto, porque passa pela a questão da Bahia, as composições. Vai ser decidido agora, Como é que está esse processo da rearrumação do PSL? Como é que você vê esse noticiário falando de Rodrigo Maia? Olha, eu não acredito que eles venham para o partido. Não que o partido não os aceite. Nosso partido está de portas abertas, que agora já é consagrado União Brasil, para receber todos aqueles que querem ser candidato a deputado federal, querem ser candidato a deputado estadual. Nós, em momento nenhum, vamos fechar a porta para ninguém. Eu mesmo fui muito perseguido, massacrado pelo Sócrates Cavalcante, deputado,
né? Nunca fui em momento nenhum deselegante com ele, dizer que mesmo ele que não gosta da minha pessoa, por um motivo pessoal dele, que acho que nem sei que motivo é esse, porque acho que não tem algum, eu sempre fui muito cordial com ele, dizer, se quiser ficar, fique, não tem problema nenhum, porque eu, na presidência do partido, meu sistema é um sistema parlamentarista, quem manda são os parlamentares, eu sou um presidente de mente aberta e a minha missão dada pelo presidente nacional, que é o Bivaio Rueda, é entregar um número grande de deputados federais, né? E automaticamente junto os deputados estaduais. Quantos federais você acha que você faz agora? Hoje o União Brasil já elege 8 deputados federais. Com a massa crítica que tem. Com o número de candidatos que temos e pela qualidade de candidato que nós temos hoje. Essa semana eu publiquei um editorial, na semana passada, para quem está assistindo pela TVC, falando de que não existe filho da rua. Porque o Globo anda demonizando alguns herdeiros de sobrenomes políticos. Aí eu lembro que a família Marinho está lá, terceira, quarta geração trabalhando. Os Mesquita do Estado de São Paulo está lá, do Jornal do Estado de São Paulo. A Folha de São Paulo é os Frias. Ou seja, você gosta de querer demonizar uma Clarissa, eu até brinco, que a Clarissa é um garotinho melhorado e o Vladimir é uma Rosinha melhorado, porque eles se cruzam. Em termos de satélite, a Clarissa é mais um satélite do pai. E você tem a questão da candidatura também da filha do Cunha, da Daniela Cunha, que estão querendo demonizar, quer dizer, será que não enxergam que são CPFs diferentes? Como é que você vê essa questão? Porque você já disse na entrevista que valoriza muito a figura do pai e mãe, quer dizer, você criminalizar uma pessoa porque a pessoa tem uma filiação, teve um pai com problema, eu acho que isso, ética na política tem que ter limite, né? O ataque da mídia tem que ter limite. A ética ela tem que prevalecer, né? E aquilo que o senhor acabou de dizer, os CPFs são diferentes. E outra coisa, eu enxergo a política da forma que a política precisa ser enxergada, né? Nós não podemos desprezar o ex-governador Antônio Garotinho, a história dele na política do estado do Rio de Janeiro, a sua esposa, a ex-governadora Rosinha, o filho hoje prefeito de Campos, a Clarissa Garotinho, deputada federal. Então eu fui o primeiro a convidá-los para que viesse o PSL, hoje União Brasil. Eu fui o primeiro na casa de Eduardo Cunha e convidar ele para que colocasse a filha aqui, porque eu acho muito importante. E Eduardo foi um grande parlamentar para esse Brasil também. Foi presidente da Câmara, né? Foi presidente da Câmara. Pilotou o impeachment da Dilma? Pilotou o impeachment e um deputado que eu tenho um carinho imenso por ele, tem gratidão imensa. Ele me convidou na época para estar no PMDB. Ele que gratidão no Prescreve, né? Isso, gratidão no Prescreve. Eu não poderia deixar de convidar. Convidei, ele aceitou e foi um desafio até grande, porque eu consegui unir a família Cunha, a família Brazão e a família Garotinho. Mas tem gente que eu estou dizendo aí que vem de partido e está fazendo facção aí. A oposição é ferina nessa época, né? A oposição sempre vai jogar contra, né? Mas nós estamos interessados em dar resultado ao partido. E essas pessoas que têm um nome muito importante na política do estado do Rio de Janeiro, elas vão contribuir muito para que o partido entregue o maior número de candidatos. Eu acho assim, que hoje temos 8, mas a gente tem a chance de, no final, entregar 10 deputados federais. E estaduais? Estaduais vai ficar entre 10 e 12 deputados estaduais. A bancada é muito forte, deputados estaduais. A nominata é o segredo, né? A nominata é o correto, o senhor até me corrigiu aqui, né? Não a bancada vai ser depois. A nominata é muito forte, tanto para federal, tanto para estadual e outra coisa, ela está cada dia ficando mais forte. O PL mesmo, que é o presidente hoje do presidente, que é o partido hoje do presidente Jair Bolsonaro, aqui no Rio, muitas pessoas que estavam no PL e que têm voto já estão procurando União Brasil. Porque a ida do Bolsonaro para o PL, a maioria dos deputados bolsonaristas vão pegar as vagas lá. E o número de vaga agora é uma vez mais um. Era uma vez e meia, agora é uma vez. Então é 46 mais um, são 47 vagas. Então tem muita gente já nos procurando. E daqui a pouco o União Brasil vai acabar elegendo 12. Você tem uma proposta de relacionamento tá no governo, está apoiando o Cláudio, mas está ainda faltando aquela afinação final aí. Mas no caso específico do União Brasil, existe uma proposta muito concreta na mesa, que é a vice. União se julga ter um porte para exigir a vice. Nessa equação,
existe também já um consenso do colégio eleitoral que a Baixada precisa ter efetivamente um representante no governo, na majoritária. Você está pronto para ser o vice do Cláudio Castro? Olha, pronto eu estou. Agora, eu ainda farei uma análise muito grande até o final agora de março, que é o momento que eu você tem tenho 2 anos. Quem é o seu vice hoje? O meu vice é o irmão do deputado Canela, que é o Marcelo Canela. Nós estamos muito bem amparados, né, com o nosso vice. Você não tem o problema do Lisboa, não, né, que ficou sem vice. eu falo que o Lisboa, o Rogério Lisboa, ficou sem o step, porque perdeu o Juninho do pneu. Perdeu o Juninho. Então ele... A Câmara cassou a lei lá que protegia. Exatamente. Aquilo dali aí você cassou de uma forma, uma barbaridade. Porque aquilo dali... tudo bem, aí é foco para quando ele voltar a falar sobre... Faltou a habilidade do executivo de não deixar isso acontecer. Pois se tivesse os 25 vereadores... Seria mais fácil. Mas como é que você vê essa questão do desafio para o Cláudio? O Cláudio entregar a União Brasil seria lógico que é um grande partido, e o grande tempo de televisão e, sobretudo, fundo partidário. Mas entregar também, no sentido da composição, contemplar a Baixada, aí fica a cereja fica mais bonita. Como é que você seria como vice-governador? Como é que seria a sua atuação? Você seria aquele vice-governador também de ir para o morro, de ir para as escolas, de ser... porque nesse aspecto parece muito com o Cláudio, porque o Cláudio, como ele vem de vereança, o que seria uma desvantagem acaba sendo um elo de ligação com você muito grande, porque vocês têm a mesma linguagem. O vereador efetivamente o cara mais próximo do povo. E quando você é vereador quando você é prefeito com olhar de vereador, deputado com olhar de vereador, você está sintonizado com a sua base, né? Você não perde a base. Para o governador Cláudio Castro seria muito bom, porque eu conheço bem a Baixada, né? E a Baixada, ela tem 3 milhões de eleitores. Ela não pode ser desprezada realmente nessa eleição. É um fator preponderante. É um fator que pode garantir realmente a vitória dele agora nas urnas nesse ano de 2022. Né? E eu seria o maior síndico da Baixada, porque eu conheço cada canto, cada ponto, sei o que o povo precisa, sei como fazer isso acontecer, sei fazer a saúde funcionar bem a favor desse povo, sei fazer a educação funcionar bem, e a questão do saneamento básico que a Baixada mais precisa. E também uma outra coisa que envolve muito, que a Baixada precisa ser socorrida de imediato, é a questão da segurança pública. Mas como é que você vê esses núcleos da Baixada? Eles se intercomunicam? Família Reis, o Rogério Lisboa, você, o Mesquita, como é que você vê hoje porque a Baixada tem muito espírito de feudo. Não entra aqui, tanto que o Max sofre muito, até hoje, o Max Lemos, por mudança partidária, enfim, mudar também de domicílio. Como é que você vê essa questão dos feudos da Baixada? Ou não existe mais feudos, já tem uma unificação de visão da Baixada? Existe ainda uma vaidade de alguns prefeitos. Mas, quanto a mim, isso não tem muita força, porque eu tenho uma relação muito boa com todos eles. Caxias, eu tenho uma relação perfeita com a família Reis. Rogério Lisboa, Nova Iguaçu... Aliás, o mais político de todos não está na política, que eu falo que é o Netinho Reis, que é um menino espetacular. É verdade. E é o mais político de todos, e o cavalo não passou ainda. Aliás, ele recusou ser candidato a prefeito. Teve uma hora que quiseram colocar ele para prefeito. Ele está sendo preservado para o futuro, né? Então, a família do Rogério Lisboa também, o pai e ele em si, com a família, eu tenho uma relação perfeita. Nilópolis, uma relação muito boa. Então, os municípios da Baixada, todos os prefeitos ali, que são 13 municípios, eu tenho uma relação muito boa, porque eu sempre sou isso aqui mesmo. Eu sou esse vaguinho aqui. Muito cordial com todo mundo, muito cordial com todos e muito compreensivo, muito amigo, muito companheiro. É muito difícil eu falar não, eu estou sempre disposto a ajudar, então eu não tenho essa dificuldade nesse meio dos prefeitos da Baixada. O nome é bem aceito. Eu é que tenho que ter coragem de aceitar o convite, né, do governador Cláudio Castro de compor a chapa. E com relação ao futuro, que de repente o União não é contemplado nisso, porque aí você tem um fator Bolsonaro, você tem um fator Altineu Cortes, o próprio PL, que é a cabeça do majoritário, está na mão do PL. Você acha que sem menor
tipo de remorso, o União Brasil pode buscar um outro rumo nesse processo? O União Brasil, ele é mais ousado ainda. Ele pode buscar outro rumo, mas o União Brasil pode surpreender a política do Estado do Rio de Janeiro, do próprio governador Cláudio Castro ser candidato ainda pelo União Brasil a governador do Estado do Rio de Janeiro. A porta está aberta para ele. A porta está aberta, toda vez que eu estou com ele no palácio eu levo a ficha, assina que a vaga é sua. E com relação à área federal, como é que você está nessa situação? Principalmente com relação à questão do Bolsonaro e Lula. Nós estamos analisando tudo isso. Eu tenho boa relação. Analisando friamente, né? Analisando friamente, mas em Belford Roxo aconteceu um fato inédito. Na minha reeleição em 2020, eu tive o apoio dos bolsonaros e tive o apoio do Lula, dos lulistas, né? Então, o bolsonarismo me ajudou em Belford Roxo na reeleição e o Partido dos Trabalhadores, com autorização do próprio presidente Lula, do André Siciliano, do Quaquá, que é um grande amigo, né, do Joãozinho, que é o presidente do PT aqui no estado, Fabiano Horta, que é o prefeito de Maricá, eu sempre tive uma relação muito boa com eles. E foi até uma briga grande, porque eles sustentaram a nível nacional o apoio do PT a Vaguinho em Belford Roxo. E o senador Flávio Bolsonaro teve em Belford Roxo declarando apoio a Vaguinho. Então, eu tive apoio dos dois lados, né? E eu prefiro, nesse momento ainda, analisar como vai ficar esse quadro todo, até do próprio Rio de Janeiro, se Cláudio realmente vai permanecer no PL, né? Como que vai fortalecer essa candidatura do presidente Bolsonaro? Porque o Cláudio, no fundo, a gente sente dos bastidores que ele gostaria muito de ter isso. Dele ter o André como o candidato ao Senado, que é do PT, de ter um vice que venha da Baixada, que é o sonho de consumo dele, de ter efetivamente um pé no Lula, um pé do Bolsonaro, porque eu acho que nesse momento tem que ter um pouco do que você fez, em priorizar principalmente a sua base, ou seja, como você priorizou os interesses de Belford Roxo, não os pessoais, priorizar os interesses do Rio. Quer dizer, é a hora do Rio estar bem com qualquer um. Esse negócio de governador brigado com o presidente da República, isso não dá certo. Brigar com o presidente da República é prejuízo para os municípios e para todos os estados, né? Ninguém pode brigar com o presidente da República. E agora, eu acho que o governador Cláudio Castro cometeu um erro. Ele se precipitou em se filiar a um partido político. Ele deveria esperar o último momento. Mas ele fez isso porque ele levou aquela rasteira do Eduardo Paes. Ele estava com o Kassab namorando e tal, o Eduardo passa, e quando ele vai pro PL, ele vai pro PL antes de Bolsonaro. Aí tá a chegada do Bolsonaro ali foi que amarrou ele de uma forma que ele não estava querendo estar amarrado, né? Mas é por isso que eu acho que ele errou, porque desde o momento que você não tem certeza para onde vai os movimentos das candidaturas a presidente da República, você tem que ficar numa situação de conforto. Você esperou quantas eleições para ser candidato? Quer dizer, soube esperar, né? Soube esperar. Né? Porque se o governador não tivesse filiado a nenhum partido, como a filiação agora são 6 meses, ele tem até o dia 1º de abril para se filiar, ele poderia ter um cenário muito mais claro e muito mais evidente de tudo que ia acontecer. E ele ter um palanque mais livre, né, com mais autonomia, para ele seria muito melhor. Né? Mas ainda tem tempo. O União Brasil está aguardando ele. Bom, nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que você terminasse aqui falando da questão do político com representatividade. Porque a gente conhece esse negócio do político que chega, 10 mil por vereador. Aliás, outro dia eu estava brincando o negócio do Val Ceasa, que é 300 mamões para aqui, 300 mamões para cá. É outra guerra, por conta, né? da questão do TCE. Mas como é que é ser político com base eleitoral? Ser político falando com o povo e não comprando o povo. Eu queria que você desse, para finalizar, esse tipo de ensinamento, compartilhasse, até porque tem muitos telespectadores e leitores que ficam descrentes com a política e não entendem que o grande mérito de um político é ele servir e não se servir do mandato, né? Isso só acontece quando o político preza pelo entreguismo, né? E ele tem que ter uma sensibilidade humana muito grande para enxergar tudo isso.
Se ele não tivesse a sensibilidade humana e saber o que está acontecendo com as pessoas, o que as pessoas estão passando, o que as pessoas estão sofrendo, o que as pessoas estão pensando, ele nunca vai ser um político de base nem com força política. Ele vai estar sempre preocupado como é que ele vai fazer para arrumar os votos. Diferente de mim, que não tem essa preocupação. Eu, na minha cidade, tenho um respeito muito grande da população, porque eu tenho essa sensibilidade com todas as pessoas da minha cidade. O ser humano em si. Eu sei o que eles precisam, então eu levo todo esse carinho, levo todo esse afeto, eu estou junto com eles. Quer dizer, você não conseguia fazer um hemograma, mas hoje você consegue fazer uma ressonância no mesmo dia. No mesmo dia. Hoje nós temos vários centros de imagem na cidade. As pessoas vêm de tudo que é lugar do estado do Rio de Janeiro para fazer exames em Belford Roxo, para fazer cirurgias, principalmente cirurgias de catarata. O meu integrismo é muito grande. E as pessoas sentem em mim como se eu sou igual a eles, e sou mesmo. É isso que eu transmito. Olha, eu sou igual a vocês. Outro dia eu escrevi também sobre isso, que as pessoas se enganam muito, porque tem muitos políticos que, quando se servem na política, o sonho é ser milionário, mansão, casa em Miami, aquelas coisas que a gente sabe. E muitos conseguem, muitos usam a política para... Outro dia eu estava brincando que alguns políticos, quando me convidam para almoçar, tiram assim, um bolão de dinheiro, assim, paga a conta em dinheiro. Assim. Outro dia até eu brinquei com isso, que você fica até preocupado com o cara pagando a conta em dinheiro vivo. Mas, brincadeiras à parte, eu queria colocar era essa questão do dinheiro que está dentro do partido. Você não tem receio que isso possa contaminar esse espírito seu, porque você vai estar pilotando, salvo erro, o que o União Brasil vai ter para a próxima campanha no Estado aqui vai ter em torno de 70 milhões, não é isso? 100 milhões. 100 milhões, União Brasil vai ter 100 milhões, confirmei com o presidente nacional na quarta-feira, quando estive em Brasília com ele. Depois de São Paulo vai ser o... Vai ser o Rio. Vai ser o Rio. Até porque você não tem receio que isso possa... Porque tem que saber gastar esses 100 milhões, né? A regra da lei... E você, como presidente, você vai ser... A vida não vai ser fácil para quem está achando que vai fazer farra com esse dinheiro, né? A lei é fria e a regra é dura. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou contratando profissionais de contabilidade, contadores renomados, que conhecem bem essa prestação de conta do dinheiro do fundo partidário, porque não pode errar. Tem que ter muito cuidado com a questão das candidaturas de mulheres, para que elas não sejam transformadas em laranjas. Nós não vamos cometer esse erro. Você tem uma deputada federal dentro de casa, né? É verdade. Não pode nem pensar nisso. Não pode nem pensar nisso, que foi um erro grande na eleição passada, de partido perder cadeiras por causa das laranjas, né? Então, o que faz isso, nós não errarmos quanto a isso, nós termos uma equipe boa de advogados, uma equipe boa de contadores, né? E nós vamos ser muito rigorosos nesse sentido. Você, como presidente, o CPF está em jogo, né? Está em jogo, eu não posso brincar, porque depois eu que vou ter que responder. Então, nós vamos ser muito taxativos, rigorosos, e os nossos contadores serão os contadores que cuidará da campanha de cada candidato do nosso partido. Eu estava fazendo aquela alusão à casa de Miami, tudo isso, até me perdi um pouco, porque eu queria chegar ali naquele sentimento, porque outro dia eu escrevi sobre isso. O caso do Garotinho. A grande fortuna do Garotinho é fazer política. Sim. Ele é um ente político que faz política 24 horas. Não adianta você ter 10, 15, 30 milhões de dólares lá fora, que isso para ele não é felicidade. O que traz felicidade para o Garotinho é o olho a olho, é a política, é o articular. Isso faz parte é a gratificação que ele tem, por isso que ele tem esse padrão de vida modesto que ele tem até hoje, tendo ele e a esposa passado pelo governo. O Vaguinho sofre também desse mesma mosca que a sua grande felicidade é fazer política 24 horas, porque você é um ente político desde os 18 anos, né? Eu sou parecido com o Garotinho, eu tenho muito prazer nisso, fazer política o dia todo, atender a população, realizar sonho das pessoas, transformar uma cidade, transformar a vida das pessoas. Eu vivo para isso. Eu não sei fazer outra coisa que não seja isso. Uma frase que eu cunhei uma vez o poder só tem serventia quando você conquista para compartilhar. Eu acho que está dentro dessa ótica. Esse é a frase mais correta, né? Eu gosto realmente disso. Se você não... Uma vez eu falei para Deus, eu quero ser prefeito da minha cidade porque eu quero mudar... Qual a sua religião? Eu sou evangélico, né? Mas um evangélico bem ponderado, com a visão bem ampla,
com respeito a todos. todos, tanto que o meu governo... Uma visão ecumênica, né? Ecumênica, né? Eu não misturo a religião com a política. Eu trato a política como a política, a religião como a religião. Vaguinho, olha, infelizmente nosso tempo chegou ao final aí, um cronômetro aí que foi colocado ali já está sinalizando que nós vamos estourar o tempo, mas vai ser a primeira de várias conversas, vamos ter chance de conversar e fique certo que eu fico muito feliz em trazê-lo, porque aquele meteoro, você falou, quando você foi eleito, quem é esse rapaz que chegou aqui, que se elege vereador? Eu acho que esse fenômeno está ocorrendo também de curiosidade. De quem é esse Vaguinho que chegou de Belford Roxo, está aí, pode virar vice-governador. Tá? Então é importante a gente abrir assim esse espaço, e aí quase uma hora de programa, você poder contar um pouco da sua vida e a gente poder sentir que é possível fazer política com P maiúsculo. Então isso é muito importante. Eu estou muito honrado de ter recebido você aqui. Eu agradeço de coração essa oportunidade, que para mim é uma oportunidade que vai ficar para a história da minha vida. Está aqui no programa Magna Vita, o senhor que é um grande jornalista, que está o Correio da Manhã, que está crescendo no Brasil todo. Então, obrigado, é minha palavra final aqui por essa grande oportunidade. Conte com a gente, eu tenho certeza que esse programa repercute muito. E chegamos ao fim, então, de mais uma edição do programa Magna Vita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.